amigos, sejam bem-vindos ao meu canal, o Projeto Ordem 33. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Denner Silva e hoje trazendo aqui um pouquinho mais de conhecimento que possa nos ajudar no nosso processo de expansão de consciência. Hoje nós vamos falar sobre o tema A consciência é a única realidade. Bom, é um conhecimento que nos ajuda muito a entender todo o nosso potencial, todo o poder que habita em nós e como nós podemos usar esse poder para transformar a nossa vida. Nós entendemos que vivemos num mundo onde a realidade parece sólida, né? Tudo que a gente vê à nossa volta, as construções, tudo que o homem construiu, até a própria natureza, né? E a gente enxerga o mundo como se tudo fosse sólido, fixo e imutável. Mas, e se eu lhe dissesse que essa realidade ela não é tão concreta quanto pensamos, né? Muitos de nós aqui já assistimos o filme Matrix e outros filmes da mesma linha de conhecimento, né? E aí fica ali a pílula azul e a pílula vermelha para a gente poder escolher o que a gente quer, se a gente quer continuar vivendo nesse mundo que a gente acredita que é totalmente material, fixo e imutável, ou entender a realidade, o que nós chamamos que é a verdade do universo, né? Então, dentro desse conceito, a gente pode se perguntar: e se tudo o que nós percebemos fosse apenas uma projeção da nossa consciência? Ou seja, se aquilo que a gente vê realmente não existe separado de nós, mas é a própria energia universal manifesta segundo a nossa percepção, a nossa consciência. Vamos tentar explorar um pouquinho essa ideia hoje de uma forma mais profunda, para que isso possa nos ajudar a despertar para uma nova compreensão de existência. Bom, a ciência moderna, especialmente a mecânica quântica, ela já demonstrou que a matéria não é algo fixo, né? No nível subatômico, né? Ou seja, ali no nível de constituição de partículas, ali abaixo do nível do átomo, tudo é energia e tudo é vibração. Então, o que nós chamamos de matéria, na verdade, é apenas um estado específico da energia, organizado de acordo com padrões de frequência. Então, nós temos ali, né, átomos, abaixo dos átomos ali, dentro do nível subatômico, nós temos os prótons, nêutrons, elétrons, quarks e cordas, e vamos descendo isso a um nível de energia cada vez num nível vibracional mais elevado. E no Novo Testamento, Jesus já afirma para a gente que se a gente tiver fé, como um grão de mostarda, a gente pode dizer ao monte, né? Move-se daqui para lá e ele se move. Jesus não está falando isso de uma forma literal. O monte, ele representa, né, a energia, ela representa tudo aquilo, todas as circunstâncias que podem aparecer na nossa vida, e não existe tamanho, não existe dimensão para o poder que habita em nós poder mover essas energias, transformar e transmutar essas energias naquilo que a gente quer, segundo a nossa fé. Isso não sugere que a realidade ela realmente não é fixa, ela é influenciada pela nossa consciência e pela fé, ou seja, a consciência de que somos seres divinos e que o poder do divino habita em nós, e a fé, que é a nossa fidelidade, né? Como eu já falei aqui em outros vídeos, a nossa conexão com o divino, ela ser tão próxima que a gente consegue transmutar a energia da forma como a gente deseja, assim como o divino até hoje continua transformando o universo, ele está em constante transformação. Nós também podemos realizar essa transformação. No nível quântico, o observador, ele afeta a realidade, né? Aqueles que conhecem aí a dupla fenda, né? O fenômeno da dupla fenda,
entende bem como isso funciona. Esse fenômeno ele também é conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg. O que é o princípio da incerteza? Tudo é incerto. Você pode transformar tudo, não existe algo que é certo, não existe algo que é fixo. O princípio da incerteza de Heisenberg nos diz que a gente pode transmutar e transformar tudo à nossa volta. Ou seja, a matéria ela responde à nossa consciência. O que a gente acreditar e sentir, isso influencia diretamente nas nossas experiências. O esoterismo ele também, e o gnosticismo ele também fala sobre isso. Nesses estudos a gente encontra a ideia de que a consciência ela é a verdadeira essência do ser humano, ou seja, a consciência é a centelha divina em nós. No Evangelho Apócrifo de Tomé, Jesus diz assim: o reino de Deus está dentro de vós e ao vosso redor. Não há, esse reino de Deus ele não está em templos construído pela mão dos homens, mas o que ele está é dentro de nós. E isso é um poder transformador. Não adianta a gente ficar procurando em templos, em lugares, em religiões. Jesus deixa claro que isso está dentro de nós. Isso significa o quê? Significa que não precisamos buscar Deus e buscar essa verdade fora de nós. A nossa consciência ela é fonte criadora. Lá do jeito que João falou no Evangelho sobre o verbo, ele disse: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando já falei isso em vídeos anteriores, o verbo é a força criadora. Como diz o budismo, tudo é criado antes na mente de Deus. A mente de Deus cria e transforma todas as coisas. Esse mesmo poder que João chama de verbo também está em nós. Esse verbo criador nada mais é do que a nossa consciência que deseja transmutar a energia em algo que nós desejamos em determinado momento. Claro que para isso acontecer, nós temos que estar alinhados com essa certeza de que o divino e nós somos uma coisa só. Ele vive em nós e nós nele. No nível quântico, todo o universo ele é um campo de infinitas possibilidades, até que a consciência colapse uma experiência concreta. É o que se chama de colapso da função de onda. Ou seja, tudo aqui é energia. No momento em que você deseja, com a sua consciência, consciente do poder que você tem, você colapsar a onda, ou seja, colapsar a energia, nós criamos a realidade que nós queremos. Então, essa é uma grande verdade, onde todas as coisas estão no estado que a nossa consciência deseja. A lei da correspondência também ensina isso. No hermetismo, ele deixa claro: o que está dentro é como o que está fora, o que está fora é como o que está dentro. Isso é um ciclo energético. Então você consegue, com o que está dentro de você, transformar o que está fora de você. Tudo é a mesma coisa, tudo é uma coisa só, é uma única onda. Só existe uma única onda onde todo o universo se encontra, e essa onda pode ser colapsada pela sua consciência a qualquer momento, para que você possa transformar o que você deseja. Você tem uma doença e deseja ser curado dela, você colapsa a onda e você é curado. Você deseja uma vida de prosperidade, você deseja uma vida de paz, você deseja sabedoria com relação a determinado assunto que você precisa, não interessa o que seja. Quando você colapsa a onda, consciente de que você e o Pai são uma coisa só, nesse momento tudo se transforma. Então, a física quântica ela sugere que a realidade que experimentamos ela é o que? Um reflexo da nossa consciência. O que nós temos na nossa consciência se reflete na nossa realidade. Então, se a gente vibra no medo, a gente vai atrair o quê? Situações que vão reforçar esse medo cada vez mais. Quanto mais medo você tem, mais isso se reforça.
É daí que vem muitas doenças psicossomáticas, além de síndrome do pânico, ansiedade, uma série de problemas que muitas pessoas enfrentam. Nada mais é do que o alimentar ou colapsar a onda com medo. Agora, se a gente vibra em amor e vibra em abundância, a gente vai criar experiências alinhadas com esse nível de vibração. Por isso Jesus também dizia: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Simples assim. O que é buscar o reino de Deus? É ter essa consciência de que somos o divino manifesto e de que, como consciências divinas que somos, podemos transformar todas as coisas. Então, buscar o reino de Deus é isso. Quando a gente entende isso, aceita isso, utiliza isso com fé, confiante, né, todas as outras coisas nos são acrescentadas em quaisquer situações da vida. Bom, se a realidade então ela é um reflexo da nossa consciência, a gente precisa então aprender a elevar a nossa percepção para poder transformar a nossa experiência de vida. Então, se a gente quer transformar a nossa vida numa vida melhor, quer viver experiências mais saudáveis, experiências que nos tragam alegria, paz, satisfação, abundância, a gente tem que elevar esse nível vibracional. Então, algumas práticas que a gente pode adotar para isso acontecer, né? Primeiro, meditação e silêncio interior. Isso é importantíssimo. Jesus já dizia lá no Evangelho também: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Pai em secreto. Isso aqui é uma linguagem figurada. Quando Jesus diz entra no seu quarto, é no seu interior. Quando ele diz fecha a porta, é eliminar os 5 sentidos. Então você só consegue isso através do silêncio. Quando você silencia a tua mente, não precisa nem ter silêncio à sua volta, não. Eu conheço muita gente que reclama: não consigo meditar porque tem muito barulho à sua volta. Isso é um exercício. Faz durante 5 minutos, durante 10 minutos, 15 minutos. Quando você vê, você vai estar conseguindo meditar 1 hora com maior tranquilidade. Porque esse fechar a porta de Jesus é eliminar os 5 sentidos. Não permitir que o ruído do mundo te incomode naquele momento em que você entra no seu quarto, ou seja, no seu íntimo. E ali você acessa a consciência divina, que é um com o Pai. É nesse momento que o Pai fala com você. Isso nos lembra muito da importância do recolhimento da conexão interior. Para aqueles que usam medicinas, né, medicinas enteógenas, como a ayahuasca ou outras medicinas que nos conduz a essa busca interior, ou seja, a ayahuasca ela ajuda muito nesse sentido. Quando você toma a ayahuasca é quase que imediato, né? Ela consegue fazer com que você elimine os 5 sentidos, você entra, né? Você vai lá para o mais profundo do seu íntimo e naquele momento, né, existem pessoas que falam de várias experiências. Eu ouvi Deus falar comigo, eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi a voz da mãe, eu ouvi. Então, na verdade, ele está ouvindo, sim, não algo que é externo, mas o que já está dentro dele, porque se o divino habita em você, você entrou em si e tão somente eliminou tudo aquilo que poderia, todo aquele ruído que poderia prejudicar a sua conexão com o divino. A ayahuasca é uma ferramenta maravilhosa, uma medicina sagrada, mas você, com o tempo, pode aprender a fazer isso sem o uso de nenhuma medicina, ou com um uso muito pequeno, né? Com o tempo, até as pessoas que começam a usar medicinas como a ayahuasca, por exemplo, com o tempo ela vai tomar uma quantidade mínima da medicina, porque com aquele pouquinho, se ela vai praticando o silêncio, a meditação, chega um momento que um pouquinho de medicina já é suficiente para ela poder ir ao seu interior e acessar o divino nela. Mas isso é possível, né? A gente tem aí a yoga, tem várias outras práticas que podem nos permitir entrar no nosso quarto, no nosso íntimo, fechar a porta e ouvir a voz do Pai nos orientando, nos dizendo como caminhar e como transmutar a nossa realidade. A mecânica quântica ela também nos ensina que o pensamento direcionado ele molda a nossa realidade. Então, Neville Goddard, né, eu tenho todos os livros dele aqui, são livros maravilhosos,
foi um grande estudioso da consciência humana. Ele diz assim, ó, imagina o estado desejado e sente esse estado como se fosse real, como se estivesse acontecendo nesse momento, e ele vai se manifestar em algum momento. Ou seja, é o colapso da função de onda, consciente de que nossa consciência é o próprio divino manifesto. Já o gnosticismo, ele diz que o despertar ocorre quando nós rompemos com as ilusões do mundo material e reconhecemos a nossa verdadeira essência divina. Esse é o primeiro passo, tá? Um outro passo importante que o gnosticismo nos ensina, mas outros estudiosos também nos ensinam, é questionar e reformular as crenças limitantes que a gente tem carregado, né? Reprogramar essas crenças. Isso muda a nossa percepção de realidade. Então, nós somos programados desde a nossa infância de que a vida é dura, é difícil, né? Que ser rico é coisa que é para poucos, ter uma vida abundante é para poucos, que a vida realmente é sempre uma confusão, é muito problema. A gente fica recebendo isso, sendo programado na nossa vida desde a infância. Aliás, desde o ventre da nossa mãe a gente já recebe esses impactos. Então, quando você começa a meditar, a silenciar e a se conectar com o divino, começar a questionar essas crenças e reformular essas crenças. Então, se alguém disse a você que você é uma pessoa que não tem potencial para poder ser o que você deseja, porque a vida é muito difícil, isso é uma crença. E você reformula isso: não, eu sou o divino manifesto. E como divino eu posso co-criar a minha realidade, eu posso ser aquilo que eu quiser ser. Então isso é um ponto, uma outra prática muito importante. E por último, e não menos importante, aliás, eu acho até muito importante, é a prática do amor e da gratidão. Jesus dizia: amai-vos uns aos outros como eu os amei. O apóstolo Paulo fala: a tudo dai graças. Cara, o sentimento de amor e de gratidão, na verdade, não são sentimentos. Na verdade, é um poder. Amor é um poder, gratidão é um poder. Isso colapsa a função de onda. Isso eleva o teu estado vibracional a ponto da tua consciência manifestar aquilo que você deseja de forma muito rápida. Então, a gratidão e o amor, eles são estados vibracionais elevados que sintonizam a nossa consciência com as realidades mais maravilhosas que a gente pode atingir. E para concluir aqui o nosso vídeo, reforçando alguns conceitos, é bom que entendamos que a consciência é a única realidade. Todas as outras coisas são percepções. Tudo que nós vemos à nossa volta e a gente entende como material, até as coisas que acontecem na nossa vida, a nossa profissão, como trabalhamos, onde trabalhamos, a quantidade de dinheiro que a gente tem, que a gente ganha, tudo isso é uma percepção da consciência. Tudo que vemos, tudo que tocamos, tudo que experimentamos é projeção da nossa percepção interior, que é o que Jesus quis nos ensinar quando ele falou que o reino de Deus ou o reino dos céus está dentro de nós. E a física quântica também nos mostra isso, que a realidade ela responde ao observador, ou seja, a consciência observa a realidade que ele deseja para ele. E isso vai colapsar a função de onda, isso vai mover as energias e transmutar isso naquilo que você deseja como sua realidade. Isso pode ser tanto para o positivo quanto para o negativo. Como eu já disse, se você colapsa a função de onda com medo, com crenças limitantes, que você não vai conseguir isso, aquilo, que você não pode isso, aquilo, então é isso que você vai ter. E aí é o grande cuidado que a gente deve ter com relação àquilo que a gente pensa, principalmente. Então, se a gente quer mudar a nossa vida, a gente tem que mudar a nossa consciência. Quando a gente desperta para esse entendimento, a gente vai se tornando o quê? Co-criadores da nossa existência. A gente vai manifestar uma realidade muito mais elevada do que essa que o mundo vive. E essa realidade, ela está o quê? Alinhada com o amor, com a sabedoria, com a abundância, com a prosperidade, com a paz, com a alegria e com tudo aquilo que pode nos permitir uma vida muito melhor, muito mais feliz. Então eu espero que esse vídeo aqui ele seja ou sirva como um chamado ao seu despertar,
para que você possa assumir o poder que já existe dentro de você e transformar a sua vida aí num mundo, transformar a sua vida, né, numa vida melhor e automaticamente também ajudar a transformar o mundo ao seu redor. Como disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará, não é isso? E se vocês estão gostando aqui desses vídeos, por favor, deixa aí o seu like para dar esse apoio para o canal crescer, né? Se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e caso você entenda que esse vídeo ele pode ser útil para alguém que você ama, compartilhe esse vídeo, né? Você vai estar certamente contribuindo com o bem-estar dessa pessoa, ajudando essa pessoa no processo de despertar de consciência. Tá legal? Então é isso aí, a gente se vê na próxima. Forte abraço para vocês, até mais.